No vídeo de hoje, vamos falar sobre fatoração, mais especificamente sobre a fatoração completa. A fatoração completa é o tipo de fatoração no qual fatoramos mais de uma vez, utilizando os tipos de fatoração que estudamos anteriormente. Podemos utilizar tipos diferentes ou iguais de fatoração. Então vamos verificar nossos exemplos. Item A: 5x² mais 10xy mais 5y ao quadrado. Para iniciar uma fatoração completa, o ideal é verificar se é possível aplicar o fator comum em evidência. Neste caso, podemos aplicar o fator comum em evidência nos números, pois todos os números são divisíveis por 5, então destacamos um 5 aqui na frente. As letras não têm nada em comum. Aí podemos abrir o parênteses e fazemos as nossas divisões. 5x² dividido para 5, isso vai resultar em x². Mais 10xy dividido para 5, isso vai resultar em mais 2xy. E mais 5y² dividido para 5 vai resultar em mais y². Neste momento, podemos perceber que dentro do parênteses temos um trinômio quadrado perfeito e podemos aplicar este tipo de fatoração. Vamos calcular a raiz quadrada de x², que é x, e vamos calcular a raiz quadrada de y², que é y. Fazemos o nosso teste multiplicando 2 vezes x vezes o y, que resulta em 2xy, que podemos conferir que é o termo do meio, e podemos dar continuidade na fatoração. Abrimos nosso parênteses, colocamos o x, colocamos o y, pegamos o sinal do 2xy, que foi o termo que nós utilizamos para conferir, e colocamos o quadrado aqui do lado do parênteses. Só não podemos esquecer do seguinte: como estamos fazendo uma fatoração completa, aquele 5 que foi posto em evidência lá no começo de tudo, ele tem que vir aqui para frente do parênteses. E aí chegamos na resposta: 5, abre parênteses, x mais y, fecha parênteses, elevado ao quadrado, sendo essa a fatoração completa do item A. Item B: 3a² mais 6ab mais 3b². Nesse momento, podemos colocar o 13 em evidência, então colocamos o 3 aqui na frente. Abrimos parênteses e agora fazemos as nossas divisões. 3a² dividido para 3 fica a². Mais 6ab dividido para 3 totaliza mais 2ab. E mais 3b² dividido para 3 totaliza em mais b². Podemos perceber que agora dentro do parênteses temos um trinômio quadrado perfeito e vamos aplicar a fatoração. Vamos calcular a raiz quadrada do a², que resulta em a, e a raiz quadrada do b², que resulta em b. Fazemos a nossa conferência. 2 vezes a vezes b, que resulta em 2ab, que é o termo do trinômio que não tiramos a raiz quadrada. E aí damos continuidade. Abrimos o nosso parênteses, colocamos o a, colocamos o b, pegamos o sinal do 2ab e colocamos entre o a e o b, que é o sinal de mais, e fora do parênteses o nosso quadrado. Lembrando que, como temos uma fatoração completa, esse 3 que está fora do parênteses lá no começo de tudo, temos que trazer aqui para frente do parênteses no final. Então escrevemos o 3 aqui. E a resposta para a nossa fatoração completa é 3 que multiplica entre parênteses a mais b elevado ao quadrado fora do parênteses. Item C: 5x² menos 5y². Nesse caso, iremos colocar o 5 em evidência. Abrimos parênteses e ficamos com o seguinte: 5x² dividido para 5 totaliza em x². E menos 5y² dividido para 5 totaliza em menos y². Fechamos o parênteses.
Agora, dentro do parênteses, podemos perceber que temos uma diferença de dois quadrados, e vamos fazer essa fatoração. Vamos calcular a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, e vamos calcular a raiz quadrada de y ao quadrado, que é y. E aí, montamos a fatoração da diferença de dois quadrados, na qual abrimos dois parênteses e escrevemos o x no primeiro parênteses e o x no segundo parênteses. Também escrevemos o y no primeiro parênteses e o y no segundo parênteses. E distribuímos os sinais. Como temos uma diferença de dois quadrados, teremos sinais diferentes, como estudamos anteriormente, e podemos ter no primeiro parênteses um mais e no segundo parênteses um menos. A ordem dos sinais aqui não tem problema, poderia ser menos e mais. Então ficamos nesse momento com o seguinte: entre parênteses x mais y vezes entre parênteses x menos y. Mas como temos uma fatoração completa, temos que pegar este 5 que colocamos em evidência aqui no começo e vamos posicioná-lo aqui na frente da nossa resposta, ficando com 5, abre parênteses, x mais y, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, x menos y, fecha parênteses, sendo essa a nossa fatoração para o item C. Item D, 2ax mais 2ay mais 2bx mais 2by. Nesse caso, conseguimos colocar o 2 em evidência no começo de tudo. Abrimos parênteses e fazemos as nossas divisões. 2ax dividido para 2 fica ax, mais 2ay dividido para 2 fica mais ay, mais 2bx dividido para 2 fica mais bx, e mais 2by dividido para 2 fica mais by. Nesse momento, faremos o seguinte: temos uma fatoração por agrupamento dentro do parênteses, e aí vamos fazer os nossos grupos. Temos o ax mais ay e temos o bx mais by. No grupo do ax mais ay, conseguimos colocar em evidência o a. E aí abrimos o parênteses e fazemos o seguinte: ax dividido para a fica x, mais ay dividido para a fica mais y, fechamos parênteses. No grupo do bx mais by, podemos colocar em evidência o mais b, e aí faremos bx dividido para b resulta em x, e mais by dividido para b resulta em mais y, e esses termos ficam dentro de um parênteses. Nesse momento, temos que colocar um colchetes fora de tudo e trazer o nosso 2 que tínhamos posto em evidência no começo de tudo aqui para frente. Agora, dentro do colchetes, daremos continuidade na fatoração por agrupamento. No caso, podemos destacar o x mais y, que é igual, nos dois parênteses, para frente. Então, destacamos o x mais y entre parênteses aqui. E no segundo parênteses teremos o a, que é o resultado que sobrou do primeiro parênteses, mais o b. E aí, não podemos esquecer de trazer aquele nosso 2 aqui para frente também, finalizando a nossa resposta da seguinte forma: 2 que multiplica entre parênteses x mais y, que multiplica entre parênteses a mais b. Item E, 5x² mais 20x mais 20. Podemos começar colocando 5 em evidência. E aí abrimos parênteses e ficamos com o seguinte: 5x² dividido para 5 resulta em x², mais 20x dividido para 5 resulta em mais 4x, e mais 20 dividido para 5 resulta em mais 4. Agora, dentro do parênteses, temos um trinômio quadrado perfeito. Vamos calcular a raiz quadrada do x², que é x, e vamos calcular a raiz quadrada do 4, que é 2. Fazemos a nossa conferência. 2 vezes x vezes 2 resulta em 4x, que é o termo que não tiramos a raiz quadrada. E aí montamos a nossa fatoração. Abrimos o parênteses, colocamos o x, colocamos o 2, colocamos o sinal do termo que utilizamos para conferir, que é o 4x, no caso positivo, e aqui fora de tudo colocamos o quadrado. Só não podemos esquecer de trazer o 5 aqui para frente,
e finalizar a nossa fatoração, ficando com 5 que multiplica, entre parênteses, x mais 2, elevado ao quadrado, fora do parênteses. Item F. 8x² menos 18. Nesse caso, podemos colocar o 2 em evidência, e aí ficaremos com o seguinte dentro do parênteses. 8x² dividido para 2 resulta em 4x², e menos 18 dividido para 2 resulta em menos 9. Agora, dentro do parênteses, nós temos uma diferença de 2 quadrados. Calculamos a raiz quadrada do 4x², que é 2x, e calculamos a raiz quadrada do 9, que é 3. Abrimos os nossos dois parênteses e escrevemos 2x, 2x. E escrevemos o 3 e o 3. E distribuímos os nossos sinais diferentes. Vou colocar um menos aqui no primeiro parênteses e o mais no segundo parênteses. Só não podemos esquecer daquele 2 que colocamos em evidência lá no começo de tudo, e traremos ele para cá. E aí finalizamos a nossa fatoração. 2 que multiplica entre parênteses 2x menos 3, que multiplica entre parênteses 2x mais 3. Item G. 3x³ menos 3x. Neste caso, conseguimos colocar em evidência o 3 e o x. Então, destacamos o 3x aqui na frente. Abrimos parênteses e fazemos as nossas divisões. 3x³ dividido para 3x resulta em x². E menos 3x dividido para 3x resulta em menos 1. Então, ficamos com x² menos 1 dentro do parênteses. Podemos perceber que temos neste momento uma diferença de 2 quadrados. Calculamos a raiz quadrada do x², que é x, e calculamos a raiz quadrada do 1, que é 1. E agora abrimos os nossos dois parênteses. Colocamos o x no primeiro parênteses e o x no segundo parênteses. Colocamos o 1 no primeiro parênteses e colocamos o 1 no segundo parênteses. E distribuímos os nossos sinais diferentes. Vou colocar mais no primeiro parênteses e menos no segundo parênteses. Só não podemos esquecer do seguinte, aquele 3x que botamos em evidência lá no começo de tudo, vamos trazer aqui para frente, ficando com a fatoração 3x que multiplica x mais 1, entre parênteses, que multiplica x menos 1, entre parênteses. Item H. 15x² menos 15x mais 3ax menos 3a. Nesse momento, podemos colocar o 3 em evidência. E aí ficamos com 3, abre parênteses. 15x² dividido para 3 fica 5x². Menos 15x dividido para 3 totaliza menos 5x. Mais 3ax dividido para 3 resulta em mais ax. E menos 3a dividido para 3 resulta em menos a. Agora, dentro do parênteses, temos uma fatoração por agrupamento, e vamos fazer um grupo com 5x² menos 5x e o outro grupo com ax menos a. No primeiro grupo, do 5x² menos 5x, conseguimos colocar o 5x em evidência. Abrimos parênteses e fazemos a nossa divisão. 5x² dividido para 5x fica x. E menos 5x dividido para 5x resulta em menos 1. Agora, no segundo grupo do ax menos a, conseguimos colocar o mais a em evidência. Abrimos parênteses e fazemos os nossos cálculos. Ax dividido para a fica x. E menos a dividido para a fica menos 1. Agora temos que colocar um colchete fora de tudo e trazer aquele 3 que colocamos em evidência no primeiro momento aqui para frente. Agora, dentro do colchetes, faremos o nosso segundo passo da fatoração por agrupamento, colocando x menos 1 que está nos dois parênteses aqui para frente, dentro de um parênteses. E abrimos um segundo parênteses, no qual colocamos o 5x mais o a. E para finalizar, trazemos o nosso 3 aqui para frente de tudo, ficando com a fatoração 3, que multiplica x menos 1 entre parênteses,
que multiplica 5x mais a entre parênteses. Item I. X elevado a 4 menos 16. Nesse caso, não conseguimos aplicar o fator comum em evidência, mas conseguimos aplicar a diferença de dois quadrados. Tiramos a raiz quadrada de x elevado a 4, que é x ao quadrado. E também a raiz quadrada de 16, que é 4. Com isso, conseguimos abrir os nossos dois parênteses e colocamos o x ao quadrado no primeiro parênteses e o x ao quadrado do segundo parênteses. O 4 no primeiro parênteses e o 4 do segundo parênteses. E distribuímos os nossos sinais. Vou colocar o menos aqui no primeiro parênteses e o mais aqui no segundo parênteses, de acordo com o que estudamos com a diferença de dois quadrados. No entanto, se olharmos atentamente, podemos perceber que nesse momento temos outra diferença de dois quadrados, no parênteses que temos x ao quadrado menos 4. Lembrando que a diferença é menos, então no parênteses que tem x ao quadrado mais 4, não podemos aplicar a fatoração, somente nesse parênteses que estamos destacando aqui, que é o x ao quadrado menos 4. E aí faremos o procedimento da diferença de dois quadrados. Calculamos a raiz quadrada do x ao quadrado, que é x. E calculamos a raiz quadrada do 4, que é 2. Nesse momento, abrimos outros dois parênteses. Colocamos o x no primeiro e no segundo. E colocamos o 2 no primeiro e no segundo. E distribuímos os nossos sinais diferentes. Eu vou colocar mais no primeiro parênteses e menos no segundo parênteses. Só não podemos esquecer de um detalhe. Aquele x ao quadrado mais 4 que tínhamos fatorado anteriormente, temos que trazer ele aqui para o final. E colocamos ele nesse momento aqui dentro de um parênteses, x ao quadrado mais 4. E fechamos a nossa fatoração, ficando com a seguinte resposta. Entre parênteses, x mais 2, vezes, entre parênteses, x menos 2, vezes, entre parênteses, x ao quadrado mais 4. Para o estudo da fatoração completa, é muito importante ter o domínio das técnicas de fatoração que estudamos anteriormente. Então não deixe de revisar todos os tipos de fatorações que estudamos. Esse foi nosso vídeo sobre fatoração, mais especificamente sobre a fatoração completa. Espero que tenham gostado e até a próxima!